O voo 847 da classe executiva estava mergulhado em um silêncio tenso quando o choro estridente começou. Marcus Whitman, de 42 anos, segurava seu filho de 8 meses, Gabriel, tentando desesperadamente acalmá-lo. As lágrimas do bebê pareciam não ter fim, e os olhares reprovadores dos outros passageiros pesavam sobre seus ombros como chumbo derretido. "Por favor, Gabriel, papai está aqui", murmurava Marcus, balançando o menino suavemente. Suas mãos, que comandavam impérios empresariais com firmeza, tremiam ao segurar aquela pequena vida que se tornara sua única razão de existir após a morte de Helena, sua esposa, no parto. Marcus era conhecido por sua frieza nos negócios, mas ali, a 3.000 metros de altitude, era apenas um pai perdido. Havia tentado de tudo: mamadeira, chupeta, brinquedos coloridos, canções que mal lembrava da infância. Nada funcionava. O bebê chorava com uma intensidade que parecia ecoar sua própria dor pela perda da mãe que nunca conhecera. A comissária se aproximou com um sorriso forçado. "Senhor, talvez seja melhor." "Eu sei", Marcus a interrompeu, passando a mão livre pelos cabelos escuros. "Desculpe, ele não costuma ser assim." Mas isso era mentira. Gabriel chorava frequentemente desde que nascera, como se sentisse a ausência de Helena. As babás que Marcus contratava raramente duravam mais que algumas semanas. Ele mesmo havia cancelado reuniões importantes para cuidar do filho, descobrindo que o amor paternal era mais poderoso que qualquer contrato milionário. 3 fileiras atrás, Clara Montenegro observava a cena com o coração apertado. Aos 28 anos, ela era uma mulher de aparência simples, cabelos castanhos, sempre presos em um coque discreto, óculos de armação fina emoldurando olhos verdes compassivos. Trabalhava como bibliotecária em uma pequena cidade do interior e raramente viajava de avião. Aquela viagem a São Paulo era para uma entrevista de emprego que poderia mudar sua vida. Clara sempre fora tímida, preferindo a companhia silenciosa dos livros às multidões barulhentas. Mas algo no desespero daquele homem e no choro inconsolável da criança tocava uma fibra profunda em seu ser. Ela havia crescido cuidando dos irmãos mais novos após a morte precoce da mãe, desenvolvendo um instinto maternal apurado. Seus dedos brincavam nervosamente com a alça da bolsa. Deveria se intrometer? O homem obviamente tinha recursos. Suas roupas caras e a poltrona da classe executiva deixavam isso claro. Certamente, ele não precisaria da ajuda de uma desconhecida. Mas o choro do bebê continuava, e Clara sentia cada soluço como uma punhalada em seu coração sensível. O choro de Gabriel intensificou-se quando o avião encontrou uma zona de turbulência. Marcus sentia o suor escorrer pela testa, sua camisa de seda italiana grudando no peito. Ao redor, passageiros começavam a demonstrar irritação mais abertamente. Um homem de negócios digitava furiosamente no laptop, fazendo questão de suspirar alto. Uma senhora elegante balançava a cabeça, desaprovando. "Senhor", a comissária voltou, desta vez com tom mais firme. "Precisamos pensar nos outros passageiros." Marcus sentiu a humilhação queimar suas bochechas. Ele, que comandava salas de reuniões cheias de executivos poderosos, estava sendo repreendido publicamente por causa do choro de seu próprio filho. A ironia era cruel e dolorosa. Foi então que Clara tomou uma decisão que mudaria tudo. Levantando-se da poltrona 14C, ela caminhou pelo corredor estreito, com passos hesitantes, mas determinados. Seu coração batia descompassado, as palmas das mãos úmidas de nervosismo. Nunca fizera algo tão ousado em toda a sua vida. "Com licença", disse em voz baixa ao chegar à poltrona de Marcus. Ele levantou os olhos vermelhos de cansaço, encontrando o rosto gentil de Clara. "Eu posso tentar ajudar." Marcus a estudou por um momento.
Ela não parecia uma oportunista. Suas roupas simples, mas bem cuidadas, a postura tímida, os olhos sinceros sugeriam alguém genuinamente preocupada. "Você tem filhos?" perguntou ele, a voz rouca de exaustão. "Não, mas cuidei dos meus irmãos pequenos", Clara respondeu, estendendo as mãos cuidadosamente. "Às vezes uma pessoa diferente pode ajudar. Posso tentar." Havia algo na voz suave da mulher que fez Marcos hesitar e finalmente concordar. Com cuidado extremo, ele transferiu Gabriel para os braços de Clara. O que aconteceu a seguir foi quase mágico. Clara posicionou o bebê de uma forma específica, apoiando sua cabeça no ombro enquanto fazia movimentos circulares suaves nas costas pequeninas. Começou a cantarolar baixinho uma canção de ninar, que aprendera com a própria mãe anos antes. "Boi da cara preta, pega esta criança que tem medo de careta." Gradualmente, milagrosamente, os soluços de Gabriel começaram a diminuir. Seus olhinhos escuros, tão parecidos com os do pai, focalizaram no rosto de Clara com curiosidade. Ela continuou cantarolando, balançando suavemente, e o bebê foi se acalmando até ficar completamente quieto. O silêncio que se seguiu no avião foi quase ensurdecedor após horas de choro contínuo. Marcos olhava incrédulo para a cena à sua frente. O silêncio benedito se estendeu por longos minutos. Gabriel, aninhado nos braços de Clara, observava seu rosto com uma tranquilidade que Marcos não via há semanas. As lágrimas que brilhavam nos olhos do bebê haviam secado, substituídas por uma curiosidade infantil que aquecia o coração. "Como você conseguiu?" Marcos perguntou, sua voz carregada de espanto e gratidão. Clara corou levemente, ajeitando os óculos com o movimento de quem não está acostumada a ser o centro das atenções. "Não sei exatamente. Acho que cada bebê tem seu jeito especial de ser acalmado. Gabriel só precisava de uma posição diferente e talvez uma voz feminina." A última parte foi dita quase em sussurro, mas Marcos compreendeu imediatamente. Helena. Seu filho sentia falta da mãe que nunca conhecera, da voz doce que deveria tê-lo embalado para dormir. Você pode ficar mais um pouco?" pediu Marcos, constrangido por sua própria vulnerabilidade. "Eu sou Marcos, a propósito, Marcus Whitman." "Clara Montenegro," ela respondeu, continuando a embalar Gabriel suavemente. "E claro, posso ficar o quanto for necessário." Durante a hora seguinte, enquanto o avião cortava as nuvens em direção a São Paulo, uma conversa improvável se desenrolou entre o milionário e a bibliotecária. Marcos descobriu que Clara trabalhava com literatura infantil, que havia perdido a mãe aos 15 anos e criado 3 irmãos mais novos praticamente sozinha. Ela, por sua vez, soube da tragédia que marcara o nascimento de Gabriel e da luta diária de Marcos para equilibrar os negócios com a paternidade solitária. "Deve ser muito difícil", Clara comentou, observando como Marcos olhava para o filho com uma mistura de amor e desespero. "Criar uma criança sozinho é impossível", Marcos admitiu, a máscara de executivo bem-sucedido finalmente caindo. "Eu ganho milhões, mas não consigo fazer meu próprio filho parar de chorar. Contrato as melhores babás, pediatras caros, compro todos os brinquedos educativos, mas nada substitui o que ele realmente precisa." "E o que ele precisa?" Clara perguntou gentilmente. Marcos ficou em silêncio por um longo momento, observando Gabriel dormitar pacificamente nos braços dela. "Amor maternal. Algo que todo o meu dinheiro não pode comprar." Clara sentiu uma pontada no peito. Ela sempre sonhara em ter filhos, mas sua vida quieta na biblioteca e sua timidez natural nunca haviam proporcionado o relacionamento certo. Ver Gabriel tão sereno em seus braços despertava um instinto que ela nem sabia possuir. "Você vai ficar muito tempo em São Paulo?"
Marcos perguntou quase casualmente, mas Clara percebeu a expectativa em sua voz. Tenho uma entrevista de emprego amanhã, ela respondeu. Para trabalhar em uma editora de livros infantis. Se conseguir, vou me mudar para cá. Os olhos de Marcos brilharam com uma possibilidade que começava a se formar em sua mente. O avião iniciou sua descida sobre São Paulo quando Gabriel acordou, mas desta vez não chorou. Permaneceu calmo nos braços de Clara, brincando com uma mecha do cabelo dela que havia escapado do coque. Marcos observava a interação com um misto de alívio e algo mais profundo, uma esperança que não sentia há meses. Clara, ele disse, quando os primeiros prédios da metrópole se tornaram visíveis pela janela. Eu sei que isso vai soar estranho, vindo de um desconhecido, mas... Você consideraria trabalhar para mim? Ela o olhou confusa. Trabalhar para você? Mas eu não sei nada sobre negócios. O não para minha empresa, Marcos esclareceu rapidamente. Para Gabriel, como? Bem, não exatamente como babá, mas como uma governanta? Alguém que entende de crianças e pode ajudar com... Marcos, Clara o interrompeu suavemente. Você mal me conhece. Não seria prudente confiar seu filho a uma estranha. Mas você não é uma estranha, ele insistiu, observando como Gabriel se agarrava ao dedo indicador de Clara. Olhe para ele. Em 8 meses de vida, nunca vi Gabriel tão tranquilo com alguém. Nem mesmo comigo ele fica assim. Clara olhou para o bebê em seus braços e sentiu seu coração se aquecer. Gabriel realmente parecia ter criado uma conexão especial com ela. Seus olhinhos escuros a observavam com confiança absoluta. Eu pagaria qualquer quantia, Marcos continuou, mas Clara balançou a cabeça. Não é sobre dinheiro, é sobre... Bem, sobre mudar toda a minha vida baseada em algumas horas em um avião. Então venha conhecer minha casa primeiro, Marcos sugeriu, sua voz carregada de uma urgência que ele tentava disfarçar. Depois da sua entrevista. Sem compromisso. Apenas para ver se isso poderia funcionar. O piloto anunciou a aproximação final. Clara devolveu Gabriel a Marcos e imediatamente o bebê começou a se agitar, pequenos gemidos escapando de seus lábios. Está bem, ela disse impulsivamente, surpreendendo a si mesma. Eu vou à sua casa, mas apenas uma visita. 2 semanas depois, Clara estava oficialmente empregada na editora de livros infantis. Mas também passava suas tardes na mansão de Marcos em Alphaville, ajudando com Gabriel. O bebê prosperava sob seus cuidados, seu desenvolvimento acelerou e os episódios de choro se tornaram raros. Marcos descobriu-se chegando em casa mais cedo, ansioso para ver os dois. Clara, por sua vez, começou a se sentir parte de uma família que nunca soubera que desejava. Uma tarde, enquanto observava Clara ler para Gabriel no jardim, Marcos percebeu que algo havia mudado fundamentalmente em sua vida. Não era apenas sobre encontrar alguém para cuidar de seu filho. Era sobre encontrar alguém que completasse a família que Helena havia começado. Clara! Ele chamou, aproximando-se dos dois no banco sob a jabuticabeira. Ela ergueu os olhos do livro, Gabriel adormecido em seu colo. Sim? Obrigado, ele disse simplesmente. Por tudo. Clara sorriu, aquele sorriso tímido que havia se tornado tão precioso para Marcos. Obrigada a você, por me deixar fazer parte disso. Naquele momento, sob o céu dourado do entardecer paulistano, os três formavam um quadro perfeito de segundas chances e amores inesperados. O bebê que chorava sem parar no avião agora dormia tranquilo, embalado pela voz suave da mulher tímida que fizera o impensado e mudara para sempre as vidas de todos os envolvidos. O amor, descobriram, às vezes chega da forma mais improvável, a 10.000 metros de altitude, no gesto simples de uma desconhecida disposta a estender os braços. 3 meses se passaram desde aquele voo fatídico. A rotina na mansão Whitman havia se estabelecido de forma natural e harmoniosa.
Clara chegava todas as manhãs às 7, sempre com um sorriso discreto e uma nova história para contar a Gabriel. O bebê, agora com quase 1 ano, havia se transformado completamente. Seus olhos brilhavam de alegria ao vê-la, e suas primeiras palavras foram um caca, que fez Clara chorar de emoção. Marcos observava essas transformações com um misto de gratidão e algo mais profundo que ainda não se permitia nomear. Seus dias na empresa haviam se tornado mais produtivos, não porque trabalhava mais, mas porque sua mente estava em paz, sabendo que Gabriel estava em boas mãos. Senhor Whitman, disse Helena, a governanta que trabalhava na casa há 15 anos, aproximando-se dele no escritório. Posso falar com o senhor? Marcos ergueu os olhos dos relatórios financeiros. Helena raramente o procurava com assuntos pessoais. Claro, Helena. O que foi? É sobre a senhorita Clara, Helena disse, suas mãos entrelaçadas nervosamente. Não me entenda mal. Ela é uma moça maravilhosa e o pequeno Gabriel a adora. Mas... Marcos incentivou, pressentindo que havia mais. Mas eu a vejo às vezes quando pensa que ninguém está olhando. Ela fica observando as fotos da senhora Helena pela casa e há uma tristeza nos olhos dela que me preocupa. Marcos franziu o senho. Ele mesmo havia notado isso, mas preferira ignorar. Que tipo de tristeza? Como se ela soubesse que nunca será mais que uma cuidadora temporária, Helena explicou com cuidado. Como se estivesse se apaixonando por uma família que não é dela. As palavras de Helena ecoaram na mente de Marcos durante todo o dia. Naquela noite ele chegou em casa mais cedo e encontrou Clara no jardim, empurrando Gabriel no balanço que havia mandado instalar especialmente para o menino. A cena era tão doméstica, tão perfeita, que seu peito se apertou. Papa! Gabriel gritou ao vê-lo, estendendo os bracinhos. Marcos o pegou no colo, mas seus olhos permaneceram em Clara. Como foi o dia? Maravilhoso, ela respondeu, mas Marcos notou que não conseguia encontrar seus olhos diretamente. Gabriel disse livro hoje, bem clarinho. Clara, Marcos começou, mas ela já estava se levantando, ajeitando a saia simples. Está ficando tarde, eu deveria ir, disse ela pegando a bolsa. Amanhã temos consulta com o pediatra às 10. Marcos a observou se afastar em direção ao portão, onde o motorista que ele insistira em providenciar a esperava. Havia algo diferente em sua postura, uma distância que não existia antes. Na semana seguinte, Clara chegou atrasada pela primeira vez em 3 meses. Seus olhos estavam inchados, como se tivesse passado a noite chorando. Gabriel imediatamente percebeu que algo estava errado e se tornou inquieto, recusando-se a comer ou brincar. Clara, você está bem? Marcos perguntou, encontrando-a na cozinha, tentando preparar a papinha de Gabriel com mãos trêmulas. Estou ótima, ela mentiu, mas sua voz falhou na última palavra. Marcos se aproximou, tocando gentilmente seu ombro. Não está, não. O que aconteceu? Clara desabou. As lágrimas que vinha contendo finalmente transbordaram, e ela se deixou cair na cadeira mais próxima. Eu recebi uma proposta de trabalho, em Recife. Uma editora grande quer que eu coordene um projeto nacional de literatura infantil. O coração de Marcos despencou. É uma boa oportunidade. É a oportunidade da minha vida profissional, Clara soluçou. Salário 3 vezes maior, reconhecimento nacional, chance de fazer a diferença na educação de milhares de crianças. Mas, ele perguntou, embora já soubesse a resposta. Mas significaria deixar vocês, ela sussurrou, olhando para Gabriel que choramingava no carrinho. E eu não sei se consigo. Marcos sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. A possibilidade de perder Clara e ver Gabriel perder a única figura maternal que conhecera era insuportável. Clara, ele disse, ajoelhando-se ao lado da cadeira dela. Eu preciso te contar algo. Algo que deveria ter dito há muito tempo. Ela o olhou através das lágrimas, esperando.
Nos últimos 3 meses, você não foi apenas a cuidadora de Gabriel. Você se tornou. Você se tornou essencial para mim também, Marcos confessou, sua voz rouca de emoção. Quando chego em casa e vejo vocês dois juntos, sinto algo que pensei que nunca mais sentiria depois de perder Helena. Clara parou de chorar, seus olhos se arregalando. Eu sei que isso pode parecer estranho, inadequado até, Marcos continuou, mas eu me apaixonei por você, Clara. Pela mulher gentil que fez meu filho sorrir, pela pessoa que trouxe vida de volta para esta casa, pela companheira que nem sabia que estava procurando. Marcos, ela começou, mas ele a interrompeu. Não precisa dizer nada agora, mas precisa saber que se decidir ficar, não será apenas como funcionária, será como parte da família, como a mulher que quero ao meu lado, criando Gabriel juntos. Gabriel, como se sentisse a tensão no ar, começou a chorar. Instintivamente, Clara se levantou e o pegou no colo, e imediatamente ele se acalmou. Marcos observou a cena. A naturalidade com que ela consolava seu filho, o jeito como Gabriel se aninhava contra ela, e soube que estava certo. Eu também me apaixonei, Clara admitiu finalmente, sua voz apenas um sussurro. Por vocês dois, por esta casa, por acordar todos os dias sabendo que vou cuidar de alguém que amo. Marcos se aproximou, envolvendo Clara e Gabriel em seus braços. Então fica, ele pediu. Por favor, vamos construir isso juntos. Clara fechou os olhos, sentindo o calor daquele abraço, o peso da decisão. E Recife? Recife vai ter que encontrar outra pessoa, Marcos disse, beijando o topo da cabeça dela, porque você já tem um lugar, aqui conosco. Naquele momento, com Gabriel entre eles e o futuro se desdobrando como uma promessa, Clara soube que havia encontrado seu verdadeiro lar. Não era apenas sobre cuidar de uma criança ou se apaixonar por um homem, era sobre formar uma família nascida do amor mais puro e improvável. A tempestade havia passado, deixando apenas céu azul e possibilidades infinitas. 6 meses depois da decisão de Clara de ficar, a mansão Whitman respirava uma energia completamente diferente. As paredes que antes ecoavam apenas o som dos negócios e o choro solitário de Gabriel, agora vibravam com risadas, conversas carinhosas e os primeiros passos cambaleantes do menino, que completara 15 meses. Clara havia se mudado para um dos quartos da ala principal da casa. Não mais uma funcionária, mas como companheira de Marcos e mãe adotiva de Gabriel. A transição não foi sem seus desafios. Houve noites de conversas difíceis sobre limites, expectativas e o fantasma sempre presente de Helena. Você não está tentando substituí-la, Marcos disse uma noite, encontrando Clara no quarto do bebê, observando as fotos de Helena que permaneciam na mesinha de cabeceira. Você está criando algo novo, algo seu. Às vezes me sinto como uma intrusa, Clara confessou, ajeitando o cobertor sobre Gabriel adormecido. Esta era a casa dela, o filho dela, a vida dela. Era, Marcos concordou, abraçando-a por trás. Mas agora é nossa. Helena teria ficado feliz, sabendo que Gabriel tem uma mãe que o ama incondicionalmente. A adaptação de Gabriel foi surpreendentemente natural. Ele chamava Clara de mamãe desde os primeiros meses e Marcos de papai, como se sempre tivesse sido assim. Seus primeiros passos foram em direção a Clara, que chorou de emoção ao vê-lo cambalear pela sala com os bracinhos estendidos. A família recebeu sua primeira grande prova quando a irmã de Helena, Beatriz, veio de Londres para uma visita não anunciada. Ela chegou numa tarde de quinta-feira, elegante e fria como sempre, claramente desaprovando a presença de Clara. Marcos, querido, disse ela, beijando-o friamente no rosto, enquanto ignorava completamente Clara. Preciso falar contigo, em particular. Gabriel,
que brincava no tapete da sala, imediatamente correu para Clara quando viu a tensão no ambiente. Ela o pegou no colo instintivamente, um gesto que não passou despercebido aos olhos críticos de Beatriz. "É claro", Marcos respondeu, mas sua voz tinha uma dureza que Clara raramente ouvia. "Clara, você pode." "Vou levar Gabriel para o jardim", Clara disse rapidamente, entendendo a deixa. Ela não queria causar problemas entre Marcos e a família de Helena, mas Gabriel, perspicaz como toda criança, começou a chorar quando percebeu que Clara estava saindo. "Mamãe! Mamãe fica!" As palavras ecoaram pela sala como um trovão. Beatriz empalideceu, seus olhos se enchendo de lágrimas de raiva e dor. "Como você ousa?" ela sussurrou para Clara. "Deixar uma criança chamar você de mãe, quando a verdadeira mãe dele morreu para que ele vivesse?" O silêncio que se seguiu foi sufocante. Clara sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ela sabia que esse momento chegaria eventualmente, mas não estava preparada para a brutalidade das palavras. "Beatriz", Marcos disse, sua voz perigosamente baixa, "você está fora de linha." "Estou", Beatriz retrucou, os olhos brilhando de fúria. "Esta mulher aparece do nada e de repente está vivendo na casa da minha irmã, criando o filho da minha irmã, tomando o lugar da minha irmã." Clara depositou Gabriel no chão suavemente e se virou para enfrentar Beatriz. Por um momento, sua timidez natural quase a fez recuar. Mas então, ela pensou em Gabriel, no amor que sentia por aquela criança, na família que haviam construído juntos. "A senhora está certa", Clara disse calmamente, surpreendendo a todos. "Eu não sou a mãe biológica de Gabriel. Nunca carreguei ele no ventre. Nunca senti suas primeiras mexidas. Nunca passei pelos desafios da gravidez como Helena passou." Beatriz abriu a boca, claramente esperando mais defensividade. "Mas eu estava lá quando ele deu os primeiros passos." Clara continuou, sua voz ganhando força. "Eu o acalmo quando tem pesadelos, leio para ele todas as noites, ensino suas primeiras palavras. Eu o amo com cada fibra do meu ser, e ele me ama de volta. Isso não diminui a memória de Helena. Isso honra o filho maravilhoso que ela trouxe ao mundo." Gabriel, sentindo a tensão, voltou para Clara e se agarrou à sua perna. "Mamãe triste." Clara se ajoelhou e o pegou no colo novamente. "Não, meu amor, mamãe não está triste." Marcos olhou para as duas mulheres, uma representando o passado, outra o presente, e tomou uma decisão que definiria o futuro de sua família. "Beatriz", ele disse firmemente, "Clara não é uma substituta para a Helena. Ela é a mãe que Gabriel tem agora, a mulher que eu amo agora, a família que construímos agora. Se você não pode aceitar isso, talvez seja melhor encurtar sua visita." A confrontação com Beatriz marcou um ponto de virada na relação de Clara com a família estendida de Helena. Alguns membros, como os pais de Helena, eventualmente aceitaram e até abraçaram Clara, depois de verem como Gabriel floresceu sob seus cuidados. Outros mantiveram uma distância fria, mas respeitosa. Marcos, vendo como o conflito afetara Clara, decidiu que era hora de formalizar a situação. Numa noite de outubro, com Gabriel dormindo pacificamente em seu berço e a casa envolta na tranquilidade do final do dia, ele se ajoelhou diante de Clara no jardim, onde ela costumava ler para o menino. "Clara Montenegro", ele começou, sua voz trêmula de emoção. "Você pegou meu filho chorando num avião e mudou nossas vidas para sempre. Você trouxe luz onde havia escuridão, esperança onde havia desespero, amor onde havia apenas sobrevivência." Clara cobriu a boca com as mãos, lágrimas já começando a escorrer. "Você quer se casar comigo?" Marcos perguntou, abrindo uma pequena caixa de veludo que continha um anel simples, mas elegante. "Não porque Gabriel precisa de uma mãe,
Não porque eu preciso de ajuda, mas porque eu quero construir uma vida inteira ao seu lado, através de todas as tempestades e todos os dias ensolarados que virão. Sim, Clara sussurrou. Depois repetiu mais alto, rindo através das lágrimas. Sim, sim, 1000 vezes sim. O casamento foi pequeno e íntimo, realizado no jardim da mansão num sábado de primavera. Gabriel, agora com 18 meses, serviu como portador das alianças no colo da madrinha, a melhor amiga de Clara da biblioteca. A cerimônia foi simples, mas carregada de significado. Duas pessoas que se encontraram nas circunstâncias mais improváveis, prometendo construir uma vida juntas. Durante os votos, Clara olhou para Gabriel, que batia palminhas no colo da madrinha, e para Marcos, cujos olhos brilhavam de felicidade, e soube que havia encontrado seu lugar no mundo. Os primeiros meses de casamento trouxeram ajustes e descobertas. Clara aprendeu a navegar o mundo dos negócios de Marcos, acompanhando-o ocasionalmente em jantares corporativos, onde sua natureza genuína e inteligência silenciosa impressionavam clientes e parceiros. Marcos, por sua vez, descobriu o prazer simples das manhãs de domingo, lendo o jornal, enquanto Clara fazia panquecas e Gabriel brincava aos seus pés. Mas nem tudo eram flores. Gabriel, agora mais crescido e articulado, começou a fazer perguntas sobre sua primeira mamãe. Clara e Marcos haviam decidido desde cedo ser honestos com ele, adequando as informações à sua idade. "Mamãe Clara", Gabriel disse uma tarde, folheando um álbum de fotos, "por que primeira mamãe não está em casa?" Clara sentiu o coração apertar. Eram nesses momentos que a complexidade de sua situação familiar se tornava mais evidente. "A primeira mamãe do Gabriel está no céu", ela explicou suavemente, sentando-se ao lado dele no sofá. "Ela te amava muito, muito mesmo, mas teve que ir embora quando você ainda era bebezinho." "Ela volta?" Gabriel perguntou com a inocência devastadora de uma criança. "Não, meu amor, mas ela está sempre cuidando de você de lá de cima", Clara disse, apontando para o céu através da janela. "E a mamãe Clara está aqui para cuidar de você todos os dias." Gabriel processou isso por um momento, depois se aninhou no colo de Clara. "Mamãe Clara fica sempre?" "Sempre", Clara prometeu, beijando o topo da cabeça dele. "Para sempre e sempre." 2 anos após o casamento, a família Whitman enfrentou uma nova aventura. Clara estava grávida. A descoberta veio numa manhã de terça-feira, quando ela acordou enjoada pelo 3º dia consecutivo. O teste de farmácia confirmou o que seu coração já suspeita. Marcos estava no escritório quando ela ligou. "Você pode vir para casa?" Ela perguntou, tentando manter a voz neutra. "Há algo que preciso te mostrar." "Está tudo bem! Gabriel está bem!" A preocupação imediata em sua voz a fez sorrir. "Todos estão bem", ela assegurou. "Só venha para casa." Quando Marcos chegou, encontrou Clara sentada à mesa da cozinha, com Gabriel brincando ao lado. Na sua frente, o teste de gravidez. Marcos parou na entrada, olhando para o pequeno dispositivo plástico como se fosse um artefato alienígena. "É positivo", Clara confirmou, observando cuidadosamente sua reação. Por um momento, Marcos ficou completamente imóvel. Depois, lentamente, um sorriso se espalhou por seu rosto. "Nós vamos ter um bebê", ele disse, como se testando as palavras. "Gabriel vai ser irmão mais velho", Clara disse. Seu próprio sorriso se alargando. Gabriel, percebendo que era o centro da atenção, largou os brinquedos. "Bebê?" ele perguntou, a palavra ainda um pouco arrastada aos 3 anos de idade. "Isso mesmo, campeão", Marcos disse, pegando o menino no colo. "Você vai ter um irmãozinho ou irmãzinha. Bebê meu?" Gabriel perguntou, claramente empolgado com a ideia. "Bebê nosso", Clara corrigiu gentilmente. "Da família toda." A gravidez de Clara foi tranquila, mas emocionalmente intensa. Ela se via constantemente comparando sua experiência com o que Helena deve ter sentido carregando Gabriel.
Marcos, sensível a esses pensamentos, a assegurava regularmente de que cada gravidez era única, cada mãe era especial. Gabriel se mostrou um irmão mais velho, dedicado desde o início, conversando com a barriga de Clara e insistindo em ajudar a escolher roupinhas do bebê. Sua inocência e entusiasmo ajudaram Clara a superar as inseguranças que às vezes a assaltavam. "Você acha que vou saber cuidar de um recém-nascido?" ela perguntou a Marcos uma noite, suas mãos descansando sobre a barriga, já proeminente aos 7 meses. "Você cuidou de Gabriel quando ele mais precisava." Marcos lembrou, beijando sua testa. "Você vai ser uma mãe maravilhosa. Você já é." Quando Sofia nasceu numa manhã ensolarada de março, Clara entendeu pela primeira vez a profundidade do amor maternal biológico. Segurando sua filha nos braços, ela finalmente compreendeu a magnitude do sacrifício de Helena e seu coração se encheu de uma gratidão ainda mais profunda pela mulher que havia dado a vida para que Gabriel existisse. Gabriel, agora com 3 anos e meio, foi o primeiro a conhecer a irmãzinha. Sua reação foi pura magia. Ela pequenininha, ele sussurrou em admiração, tocando delicadamente a mãozinha de Sofia. "Eu cuido dela. Nós todos cuidamos dela", Clara disse, com lágrimas nos olhos. "Assim como cuidamos uns dos outros." Marcos observava sua família. Gabriel fascinado pela irmã, Clara radiante apesar da exaustão do parto, Sofia dormindo pacificamente, e sentiu uma gratidão avassaladora pelo caminho tortuoso que os havia levado até ali. A integração de Sofia na família foi surpreendentemente harmoniosa. Gabriel assumiu seu papel de irmão mais velho com seriedade adorável, sempre querendo ajudar na hora do banho, das refeições e das sonecas. Clara descobriu que o amor maternal não era finito. Amar Sofia não diminuía seu amor por Gabriel, apenas expandia seu coração. À noite, quando os 2 pequenos dormiam, Clara e Marcos costumavam sentar no jardim, observando as estrelas e refletindo sobre a jornada extraordinária que os havia trazido até ali. "Você já imaginou?" Marcos disse uma noite, "que tudo começou com Gabriel chorando num avião?" Clara riu baixinho. "E eu, morrendo de vergonha de me intrometer na vida de um estranho? O melhor intrometimento da história." Marcos brincou, puxando-a para mais perto. "Mudou nossas vidas para sempre." 5 anos depois do nascimento de Sofia, a família Whitman havia encontrado seu ritmo perfeito. Gabriel, agora com 8 anos, era um menino inteligente e compassivo que adorava ler. Um traço que Clara acreditava ter cultivado nele desde pequeno. Sofia, aos 5, era uma pequena tempestade de energia e curiosidade, com os olhos escuros do pai e o sorriso doce da mãe. A biblioteca, onde Clara trabalhara antes de conhecer Marcos, havia se tornado um projeto especial da família. Marcos havia financiado uma reforma completa, transformando-a no Centro de Literatura Infantil Helena Whitman, uma homenagem à primeira esposa que também honrava o trabalho de Clara com crianças. Numa tarde de sábado, Clara estava no centro conduzindo uma sessão de leitura para crianças da comunidade, quando viu uma mulher jovem no fundo da sala, segurando um bebê que chorava incessantemente. A cena a transportou imediatamente de volta àquele voo fatídico anos atrás. Após a sessão, Clara se aproximou da mulher. "Posso ajudar?" ela ofereceu gentilmente. A mulher, visivelmente exausta, olhou para Clara com lágrimas nos olhos. "Ele não para de chorar. Eu não sei mais o que fazer." Clara estendeu os braços. "Posso tentar?" Assim como acontecera com Gabriel anos atrás, o bebê se acalmou nos braços de Clara. A jovem mãe a olhou como se ela fosse um milagre. "Como você fez isso?" Clara sorriu, lembrando-se de si mesma fazendo a mesma pergunta a Marcos naquele avião. "Às vezes, uma pessoa diferente pode ajudar. Qual é seu nome?" "Ana", a mulher respondeu, "e este é Miguel."
Prazer, Ana, eu sou Clara, e Miguel é lindo. Naquele momento, observando Ana segurar seu filho agora tranquilo, Clara compreendeu que a vida era feita de círculos. O gesto de compaixão que ela oferecera a Marcos e Gabriel naquele avião havia voltado para ela de formas que nunca poderia ter imaginado. Uma família, um amor verdadeiro, uma vida plena. Quando chegou em casa naquela noite, encontrou Marcos ajudando Gabriel com o dever de casa enquanto Sofia desenhava ao lado. A cena doméstica a encheu de uma felicidade tranquila e profunda. Como foi o centro hoje? Marcos perguntou, beijando-a quando ela se aproximou. Ajudei uma mãe com seu bebê que chorava muito, Clara contou. Me lembrou de vocês dois. Gabriel levantou os olhos do caderno. Mamãe Clara, você lembra quando eu chorava no avião? Lembro sim, Clara disse, sentando-se ao lado dele. Você chorava tanto e eu fiquei com pena do seu papai. E agora somos uma família, Sofia adicionou, sempre querendo participar da conversa. Somos mesmo, Clara concordou, olhando ao redor da mesa para as 3 pessoas que mais amava no mundo. A melhor família do mundo. Naquela noite, depois que as crianças foram para a cama, Clara e Marcos saíram para o jardim. As mesmas estrelas que brilhavam na noite de seu primeiro encontro continuavam lá, testemunhas silenciosas de uma história de amor que começara com lágrimas e se transformara em alegria. Você tem algum arrependimento? Marcos perguntou, uma pergunta que fazia ocasionalmente, como se ainda não conseguisse acreditar na sorte que tivera. Clara pensou na pergunta seriamente, como sempre fazia. Pensou na vida quieta que poderia ter tido, na carreira que poderia ter construído em Recife, nos caminhos não percorridos. Nenhum, ela respondeu finalmente, e sabia que era verdade. Esta é a vida que eu deveria ter. Esta é a família que eu deveria ter. Tudo aconteceu exatamente como deveria acontecer. Marcos a puxou para um abraço e eles permaneceram assim, sob as estrelas, 2 corações que se encontraram na altitude e construíram um amor que duraria para sempre. Às vezes, os melhores começos emergem dos momentos mais inesperados, e as famílias mais fortes são formadas não apenas por sangue, mas por escolha, compaixão e amor incondicional. O bebê que chorava sem parar no avião agora era um menino feliz. A mulher tímida havia se tornado uma mãe confiante e o milionário viúvo havia aprendido que a verdadeira riqueza não se mede em dinheiro, mas em amor compartilhado e vidas entrelaçadas. E assim, sob o céu estrelado de São Paulo, a família Whitman continuou escrevendo sua história. Uma história que começou com lágrimas a 10.000 metros de altitude e se transformou no mais belo dos contos de fadas.